Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Guilherme, bolsista de iniciação científica pelo PAPQ da UENG, com o apoio dos meus colegas do Laboratório de Neurociências, Cronobiologia e Psicologia do Sono. Eu venho aqui apresentar esse trabalho. O trabalho é Usando o rastreamento ocular para entender o processamento visoespacial e a busca atencional em adolescentes. Inicialmente, né, os seres humanos estão constantemente expostos a estímulos visuais complexos. A interpretação adaptativa desses estímulos depende de sistemas cognitivos avançados. Então, o cérebro humano ele desempenha um papel crucial na interpretação do mundo cheio de estímulos e incertezas. Em termos de visão, são os nossos olhos que captam os padrões de luz, mas o que o cérebro realmente vê é um resultado de um processo complexo de interpretação dessas informações. Para reconhecer os objetos, o cérebro precisa separar as características essenciais de um objeto de suas variações. Então, por exemplo, um quadrado sempre é reconhecido como um quadrado, independente de seu tamanho, rotação ou posição. E aí as primeiras células no caminho visual do cérebro respondem a esses padrões simples, como pontos claros em fundos escuros, ou, igual aqui na imagem, pontos escuros em fundos claros. E a partir dessas informações, o cérebro constrói representações mais complexas, né? O contexto também desempenha um papel fundamental na interpretação das imagens. Um exemplo disso é esse triângulo aqui. A gente vê um triângulo, mas na verdade ele não está presente, né? O nosso cérebro que completa as lacunas aqui. Então a capacidade do cérebro de fazer essas interpretações nos ajuda a tomar várias decisões, né? O processamento top-down é o que refere a essa maneira como o cérebro utiliza experiências prévias, expectativas, para a gente poder interpretar as informações sensoriais. Então, o cérebro ele não se limita a processar os estímulos de forma isolada. Ele considera essas pistas e os padrões do ambiente e também as expectativas sobre o mundo para poder interpretar esses dados. E aí, durante a nossa adolescência, o cérebro vai passar por uma reorganização e maturação, especialmente nessas áreas corticais envolvidas em funções cognitivas e visuais, como o córtex pré-frontal, o parietal e o occipital. Essas regiões, né, estão ligadas ao controle da atenção, da percepção espacial e do processamento de informações visuais. No córtex pré-frontal, vai acontecer processos como planejamento, regulação emocional, controle de atenção, e durante a adolescência ele está passando por um refinamento, né, que vai ser essencial para aprimorar o controle inibitório e a atenção seletiva dos adolescentes. Isso vai ser fundamental para a capacidade do foco e da concentração entre estímulos concorrentes, assim. Já no córtex parietal, está envolvido o processamento e a integração de informações sensoriais mesmo, né, sendo crucial para a orientação e o controle visoespacial. Então é nessa área que a gente vai entender onde o objeto está localizado, interagir com os objetos no espaço. Aí, no córtex occipital, ele vai ser responsável pelo processamento visual inicial, né? O córtex occipital ele vai processar detalhes visuais fundamentais, né? Como a cor, a forma e o movimento. E aí essas interações dessas regiões vão nos permitir um processamento mais complexo e preciso mesmo. Então, dessa forma, o nosso estudo ele teve como objetivo explorar o processamento visoespacial em adolescentes, usando o rastreamento ocular, o eye tracking, né? E por meio de movimentos oculares, de fixações, sacadas e diâmetro pupilar, durante uma tarefa de busca visual. E aí, então, né, até o momento, nós tivemos 12 participantes, né, mas a gente pretende que o N amostral seja até de 25 sujeitos. Esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, né. Para coletar as informações, a gente usou esse eye tracker aqui, esse modelo. O eye tracker ele tem sido essencial para a gente entender
como o processamento visual e o controle dos movimentos oculares ocorrem em diferentes condições e em diferentes populações também. O eye tracker ele vai ser fundamental, né, para estudar o processamento visual, especialmente nessas tarefas que exigem atenção seletiva e em tarefas de busca visual, né? Aí o eye tracker ele pode nos mostrar como que a pessoa direciona os olhos para os pontos de interesse, como os movimentos sacádicos ajudam a cobrir o campo de visão de maneira eficiente, né? E a análise desses movimentos, né, como a atuação direta da fóvea, vai ajudar a gente a identificar mudanças na maturação neural e desenvolver valores de referência para estudos clínicos mesmo. E aí, para isso, a gente do laboratório criou essa tarefa de busca visual, né? E aí o teste busca explorar a atenção de busca visual diante de uma grande quantidade de estímulos visuais distratores, que são as letras, e o estímulo foco, né? O estímulo teste, que são o número. E aí isso requer uma habilidade de filtrar informações irrelevantes e priorizar a busca por um elemento específico. Os estímulos foram dispostos dessa forma aqui, né, em 4 quadrantes, e sendo o 6, né, o número 6 que a gente utilizou, ele fica mais ou menos aqui assim. E como resultado, né, a gente notou diferença significativa na duração da fixação, no tempo da primeira fixação e no diâmetro pupilar. Na duração da fixação, né, a gente pode notar um maior tempo de fixação no lado direito, né, que é quando o estímulo está no lado direito, ele geralmente requer um processamento de atenção mais ativo, que vai ser gerenciado pelo hemisfério esquerdo para modular o foco, né, especialmente em tarefas que envolvem identificação ou discriminação de estímulos específicos. E aí esse processo pode exigir um maior tempo de fixação, né, porque a área superior direita ativa demandas de processamento visual que demandam mais atenção detalhada e orientada para o objetivo. Já o menor tempo de fixação do lado esquerdo pode estar associado ao processamento do hemisfério direito, né, o que permite uma identificação mais rápida e menos detalhada dos estímulos. No hemisfério direito, as informações vão ser processadas de formas mais rápidas, então isso reduz o tempo necessário para atenção a estímulos nesse campo. E a redução do tempo de fixação sugere que o hemisfério direito, né, que já é especializado em detectar e reagir rapidamente a estímulos visuais espaciais, ele processa informações do lado inferior esquerdo de forma mais eficiente, diminuindo essa necessidade de longas fixações. No tempo da primeira fixação, a gente pode ver um maior tempo da primeira fixação no lado direito, e aí, segundo a teoria da atenção visual e especialização hemisférica, né, o hemisfério esquerdo está responsável pela percepção e pelo controle direito do campo visual, né? Então isso vai ser associado a um processo analítico detalhado, que ele tende a focar em informações que exigem discriminação específica ou reconhecimento de padrões conhecidos, né? Então, portanto, o tempo maior para realizar a fixação do lado superior direito, ele pode sugerir que a atenção for orientada para uma área de interesse que demanda mais processamento detalhado mesmo. E o menor tempo para a primeira fixação no lado esquerdo, inicialmente ele vai ser processado pelo hemisfério direito, né, que vai refletir uma tendência para captura mais rápida e global de informações visuais. E o hemisfério direito é especializado em processos visuais de natureza holística, né, e espacial. Então ele vai ser mais eficiente para captar essa estrutura no geral, né, ou no contexto de uma cena, com menos necessidade de uma análise mais detalhada. E aí essa característica facilita uma resposta mais rápida ao estímulo do lado esquerdo do campo visual, o que sugere que a informação nessa área foi inicialmente processada da maneira mais rápida e abrangente. Já no diâmetro da pupila, a redução
do jâmbio na pupila no centro da imagem, ela pode indicar uma maior atividade do sistema nervoso parasimpático, que vai ser associado à concentração e ao foco. E aí isso sugere que o observador ele estava direcionando a atenção da maneira mais intensa justamente nessa área central, né? O que pode nos dar informações mais relevantes ou que exigem uma análise mais detalhada. E aí, por outro lado, o aumento do diâmetro pupilar na periferia pode estar relacionado a um estado de alerta, que é uma resposta mais global, só ao ambiente visual mesmo. Nas outras métricas, né, não foram observadas nenhuma diferença significativa, né? Então, no número de fixações, na média de duração de fixações, também nessas variáveis associadas a sacadas, né, como direção, tempo da primeira sacada e número da primeira sacada, não foi observada nenhuma diferença significativa. Então, dito isso, né, a gente pode concluir que durante a adolescência o cérebro ele vai passar por um período intenso de desenvolvimento e reorganização. Então, esse processo pode influenciar na maneira como as informações visuais são processadas, né? E aí, quais áreas do cérebro estão mais engajadas para lidar com diferentes tipos de estímulos? Especialmente, como a gente tinha notado, na diferenciação do uso entre os hemisférios cerebrais. E aí isso nos leva a entender que a lateralidade ela vai se referir à tendência natural do indivíduo preferir um lado do corpo ou do campo visual para a execução dessas tarefas específicas, né? No contexto visual, isso pode significar uma preferência em concentrar a atenção de um lado particular do campo da visão. E aí, conforme nossos resultados, a gente pode observar que o hemisfério direito ele normalmente é associado a tarefas que envolvem percepção espacial de forma global, e o hemisfério esquerdo ele pode indicar a tendência de processar informações de forma mais detalhada das imagens mesmo. Então, compreender como os adolescentes utilizam diferentes hemisférios cerebrais pode oferecer para a gente insights valiosos sobre as habilidades cognitivas. Então, e aí a predominância de um padrão de lateralidade específico também pode afetar a forma como eles processam e respondem a informações. E aí, a gente nota também que a preferência por um lado do campo visual ou um hemisfério específico, ele pode afetar a atenção seletiva e a memória de trabalho dos adolescentes. Então, por exemplo, um foco maior de estímulos do lado direito pode significar que as informações desse lado sejam processadas de forma mais eficiente. Aqui estão as nossas referências. Eu gostaria de agradecer aos participantes, né, que sem eles a gente não conseguiria fazer a pesquisa. Agradecer ao laboratório também e agradecer pela atenção de vocês. Muito obrigado.